E aí, pessoal, vamos então continuar com a nossa discussão sobre liderança e gestão de pessoas, tá? E aqui eu vou trazer para vocês uma teoria bem legal para a gente poder implementar sobre o desenvolvimento de líderes, né? Nós, enquanto líderes, também somos pessoas para formar mais líderes, né? E isso é bom. Isso também é um desafio, né? E a gente precisa aprimorar esses nossos conhecimentos, tá bom? A teoria de pipeline parte da premissa de que existem diferentes níveis de liderança em uma organização e, consequentemente, diferenças significativas nos requisitos profissionais para cada nível. Partindo desse princípio, é preciso identificar quais são as mudanças necessárias que o líder, em uma nova posição, obtenha sucesso. Então, nós temos que entender que há uma transição de papéis, né, nesse processo. O Leadership Pipeline é um modelo que organiza como o trabalho de liderança pode ser distribuído desde o topo até a base estrutural organizacional da empresa. Há pontos de ruptura onde assumir um novo cargo significa produzir resultados diferentes dos entregues no cargo anterior, né? Então, quando a gente observa que a gente vai mudar de nível, né? Quando há uma ascensão no local de trabalho, a gente vai entender que nesse processo ocorrerá alguma ruptura, né? Onde eu vou mudar. Nessa mudança, ela vai requerer que de mim posicionamento diferente, posições, até mesmo no modo de falar, né? Resultados diferentes. E para que eu possa ter sucesso, a pessoa tem que desenvolver novas habilidades para enfrentar os desafios, nova dedicação de tempo, que inclui trabalhar mais orientado ao futuro, novo valor do trabalho, que significa que os líderes devem entender e aceitar o novo valor do trabalho. Então, são coisas que vão chegar até mim em relação a esse processo de organização de trabalho quando eu vou mudar de cargo, por exemplo, né? Então, essa construção, certo? Desses valores, dessas competências, elas devem estar atreladas nesse processo de transição. Então, para que serve o modelo de desenvolvimento de líderes que ajuda a entender os requisitos que devem ser desenvolvidos em cada nível de liderança? Cada passagem do pipeline representa uma mudança na posição organizacional que exige cada vez mais complexidade em termos de atribuições de liderança com desafios específicos. E aí nós temos conscientização pessoal de lacunas de desempenho, planejamento de sucessão e um desenho organizacional. Nós temos 3 dimensões dessas mudanças. Então, essas dimensões são habilidades, administração de tempo e valores de trabalho. Nas habilidades, eu tenho que novas capacidades, elas são requeridas para realizar novas responsabilidades. Isso é um fato, né? Se eu estou sendo promovido, se eu vou mudar de cargo, isso vai requerer de mim que eu tenha novas... E, aliás, se eu já estou mudando de cargo, o meu chefe, né, o meu superior que me promoveu, já compreendeu, já me conhece e já sabe que eu tenho algumas habilidades para aquele cargo e que possivelmente eu vou ter que adquirir novas habilidades, novas responsabilidades. Eu, enquanto profissional, eu tenho que entender isso, que todo esse processo vai ter que acontecer, que eu vou ter que fazer para que eu me torne uma pessoa melhor, né? Para que eu me torne um profissional melhor. A administração de tempo, eu vou ter que fazer uma nova divisão do tempo que direciona a forma de trabalhar, né? Então, se eu estou adquirindo um novo cargo, o meu tempo ele não vai ser o mesmo das minhas tarefas anteriores, né? Então, eu vou ter que fazer essa reorganização, certo? E muito bem feita, porque se eu tenho novas tarefas, eu vou ter que realmente organizá-las
de forma diferenciadas para que eu possa entregá-las em tempo hábil, né? Valores de trabalho que as pessoas consideram importante e, portanto, torna-se o foco da energia. O que muda? Então, gerenciar a si mesmo para gerenciar a equipe. Valorizar o trabalho gerencial e não apenas tolerá-lo. Dispor de seu tempo para a equipe, planejando e orientando, certo? Então, esse processo de gerenciamento, eu tenho que primeiro me organizar, né? Então, se eu tenho uma equipe sob a minha coordenação, eu tenho que primeiro conseguir organizar o meu tempo para que eu possa também gerenciar o tempo dos outros, organizar o tempo deles, orientá-los nessa organização, né? E assim valorizando o meu trabalho, porque ao tempo que eu valorizo o meu trabalho, eu também consigo mostrar para o outro esse processo de valorização, né? E aí nós temos o colaborador individual, o gerente de primeiro nível, né? O colaborador individual, ele tem domínio técnico ou específico da área de atuação profissional, trabalha em equipe, desenvolvimento de relacionamentos visando benefícios e resultados pessoais, utilização de ferramentas, processos e procedimentos da empresa. O gerente de primeiro nível, planejamento, projetos, orçamentos, força de trabalho, seleção de pessoal, delegação, monitoramento do desempenho, coach e feedback, mensuração de desempenho, remuneração e motivação, comunicação e clima organizacional, desenvolvimento de relacionamentos para cima, para baixo e horizontalmente, visando o benefício da unidade. Colaborador individual e gerente de primeiro nível. Nós temos que o colaborador individual, ele tem disciplina diária, chegada e saída, cumpre prazos pessoais, para projetos, normalmente de curto prazo, por meio da administração do próprio tempo. O gerente de primeiro nível, planejamento anual, orçamentos, projetos, disponibilizar tempo para subordinados, solicitando tanto por você quanto por eles, definição de prioridades para a unidade e a equipe, tempo de comunicação para outras unidades e os clientes. Em relação à questão dos valores de trabalho, o colaborador individual ele obtém resultados por meio do domínio profissional, trabalho de alta qualidade, técnica ou específico para a área de atuação, aceitação dos valores da empresa. Gerente de primeiro nível, ele obtém resultados por meio dos outros, sucesso dos subordinados diretos, trabalho em métodos gerenciais, sucesso da unidade, ver-se como gestor, integridade visível. Ponto 2. Gerenciar a equipe para gerenciar gestores. Livrar-se das atividades individuais para gerenciar, dedicar o maior tempo possível a gerenciar os outros, selecionar e desenvolver novos líderes, né? Então, todo esse processo, como nós já falamos anteriormente, eu vou ter que aprimorar os meus conhecimentos também para poder desenvolver melhor os demais. E assim a minha equipe consegue mostrar mais resultados quando eu consigo incentivá-los em todo esse processo, né? E o ponto 3, gerenciar gestores para gerenciar uma função. E aí eu tenho habilidade de comunicação para orientar e inspirar a equipe. É um processo difícil? Né? A comunicação, hoje em dia, é um dos nossos maiores desafios, porque o processo, desde o início até a sua consolidação, ele é bem difícil, né? Como a comunicação não é um processo fácil de ser coordenado, ganhar familiaridade com a área que gerencia, entender que o técnico ficou longe, reportar-se ao gestor multifuncional, saber dimensionar recursos, trabalhar em equipe com seus pares. 4. Gerenciar de gerente funcional para gerente de negócios, responsável por resultados financeiros e equilíbrio entre necessidades atuais e metas futuras. De gerente de negócios ao gerente de grupo, responsável por assumir riscos, alocar capital e decidir os negócios. De gerente de grupo para administrador de empresa, responsável por grandes decisões em definir
direção, ter tempo de longo prazo e estabelecer cultura. E aí, para finalizar também, a gente tem que... O líder ele tem que ter um papel social, né? O que é o papel social? É um conjunto de padrões comportamentais esperados, atribuídos a alguém que ocupa determinada posição em uma unidade. Essa o papel social do líder. Ele tem uma identidade de papel, né? A autopercepção, isso é muito importante, ele tem que se perceber nessa situação, ele tem que se conhecer dessa forma. Quais são as expectativas? É um gestor, de gestores, amigos, de família, de pares e colaboradores. Cria-se, então, uma expectativa de todo esse contexto, dessas pessoas, para que possa se chegar à sua identidade, né? Conflito e ambiguidade de papéis. Multiplicidade de papéis, o indivíduo pode desempenhar, assumir diferentes papéis de acordo com a estrutura social em que se encontra. Expectativa do papel. Ao ocupar um papel social, há a expectativa de que os atributos inerentes às posições, obrigações e comportamentos sejam cumpridos. Então, sempre que você assume determinado cargo, determinada posição, cria-se uma expectativa, né? Você foi chamado para isso, para resolver dessa forma e assim por diante. Então, expectativas são criadas, né? O que gera estresse, trazendo a relação com o conflito de papéis e mais ambiguidade de papéis, né? Então, tudo isso é muito complicado quando a gente vai gerenciar tudo isso, certo, pessoal? Então, essa é mais uma ideia de como desenvolver líderes, de como nós podemos também nos tornar melhores líderes, tá certo? Então, eu espero que essa aula tenha contribuído para vocês para mais uma reflexão e aprimoramento do nosso processo de trabalho.